Oi, gateiros! Oi, gateiras! Vamos para mais um vídeo onde você vai entender um pouquinho mais sobre algum comportamento do seu gato e que muitas vezes para você é algo normal, mas ele pode estar te pedindo ajuda. Aqui nesse canal você sempre vai estar vendo vídeos sobre felinos e eu vou estar sempre fazendo esses vídeos. Sou médica veterinária, comportamentalista de felinos e psiquiatra, então eu sempre trago esses assuntos mais voltados para o comportamento e para os gatos em geral. A parte de comportamento é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a parte do comportamento que você não está vendo, que você não está prestando atenção, é um comportamento que muitas vezes precisa estar atento. Então, bora lá para mais um vídeo onde eu vou falar para você alguns comportamentos que muitas vezes os gatos têm e tá chamando a atenção de vocês, está mostrando que não está bem e vocês às vezes não conseguem perceber. Então, o primeiro comportamento que muitos responsáveis falam assim: ah, meu gato é pirracento, meu gato está fazendo isso porque eu viajei, meu gato está fazendo isso porque ele está fazendo birra. É o xixi fora da caixa. Xixi fora da caixa é um alerta, gente, gigantesco para o seu gato falar com você que algo não está bem, que ele não está bem com alguma situação. O xixi fora da caixa mostra realmente um incômodo muito grande dos gatos. Então, quando eles fazem o xixi fora da caixa, eles estão te alertando, eles estão te chamando e estão te dizendo: algo nessa caixa, algo nessa areia não está legal. Se a gente for voltar para entender como que é a areia dos gatos, né? A areia ideal é a areia clarinha, que faz torrão, não sobe pó, que não tem cheiro. E a gente precisa seguir esses critérios para ter uma boa areia para o gato. Inclusive a areia que eu mais indico é a Viva Verde. Vou até deixar o link dela aqui para vocês irem aproveitar e garantir a sua. A Viva Verde, ela segue todos os padrões de areia e que a gente, né, precisa seguir. Então não adianta a gente ficar usando uma areia escura, porque a gente não vai ver a cor do xixi do nosso gato. Não adianta a gente ficar usando areia que não faz torrão, porque muitas dessas areias, principalmente as areias à base de argila, elas não fazem torrão. E aí às vezes a gente acha que está sendo uma vantagem, né? E não tá, porque quando a gente vai pegar a areia, ela esfarela toda. Aqueles farelos que caem na caixa continua deixando a caixa com cheiro de xixi. Então, muitas vezes, os gatos, eles vão usar a caixa de areia, você acabou de limpar e eles fazem o xixi fora, porque eles sentem o cheiro do xixi ali, como se ainda estivesse ali e você ainda não tivesse limpado. Então, tem muitos casos que eu atendo que é por conta disso, por conta da areia que usa. Então é muito importante a gente usar uma boa areia e que rende mais. Muitas pessoas também me falam: Júnia, mas eu fico pensando se realmente vale a pena, se rende. E sim, tá, gente? A Viva Verde, por exemplo, que é a que eu uso, a que eu indico, ela rende muito. Então vocês conseguem utilizar um pacote muitas vezes aí durante um mês e meio. Então assim, rende muito e você está oferecendo saúde para o seu gato. Quando a gente fala de xixi fora da caixa, pode ser várias coisas que estão acontecendo. E inclusive eu vou deixar também o link do meu e-book sobre xixi fora da caixa, onde vocês vão entender o que é xixi fora da caixa, o que é marcação de território e como agir nessas situações. Mas falando sobre o xixi fora da caixa, a gente precisa entender que esse xixi que o seu gato está fazendo fora da caixa, ele está te mostrando um incômodo. Os gatos, eles são presas e predadores. Então, na natureza, eles escondem as suas necessidades, por isso que eles enterram, tá? E aí, a partir do momento que eles escondem essas necessidades, eles ficam menos vulneráveis para os predadores. Então, quando o seu gato está fazendo xixi fora da caixa, ele está sinalizando que tem alguma coisa ali naquela caixa, naquela areia, na localização daquela caixa que não está sendo legal para ele. Então, quando você muitas vezes muda a caixa de lugar, que a gente sabe que caixas de areia para gato não é legal ficar em área de serviço, perto de máquina de lavar, no meio do corredor ou em pontos que muitas vezes, né, os responsáveis querem isolar as caixas de areia, né? Então, fazem aqueles móveis fechados, né? Que os arquitetos amam e nós comportamentalistas e psiquiatras de felinos, assim, odiamos, né? Porque aquele móvel ali só é bonito, só é legal pro dono.
mas para o gato é um caos, tá? Principalmente quando a gente tem mais de um gato na casa, a gente precisa de caixas abertas, grandes. Quando a gente oferece uma caixa fechada e um gato entra e o outro fica bloqueando a passagem ou entra junto, é um caos. Porque muitas vezes os gatos começam a fazer xixi fora da caixa por esse trauma que passaram. Então, se você tem caixa fechada e o seu gato está fazendo xixi fora da caixa, mude a caixa. Mas nunca tire aquela caixa que ele está acostumado do nada e coloque uma outra. Sempre acrescente outra, mude, coloca outra em outro local e vai observando. O que acontece muito também do xixi fora da caixa, que o seu gato tá ali te gritando que não tá bem, que não tá gostando, é mudança de granulado repentinamente. Então você tá lá usando aquelas areias de sílica, que por favor, gente, não usem areia sílica, tá? Areia sílica é tóxica, não faz aglomeração ali do xixi, tá? Não faz o torrão. Então, muito cuidado com a areia sílica, tá? Além de machucar muito as patinhas. Então, você tá usando a sílica, viu esse vídeo meu aqui? Já mudou para Viva Verde do nada. Gente, não façam isso, tá? Uma dica muito boa é vocês colocarem uma nova caixa na casa totalmente com a Viva Verde, tá? E aí depois que vocês fizerem colocarem essa caixa, vocês começam a fazer a transição, igual a gente troca de ração. Exatamente. Então a gente vai fazer essa troca para poder eles irem acostumando de forma gradual e tranquilamente. Então isso é muito importante e é muito necessário, tá certo? Outra coisa que a gente precisa ficar atento é a quantidade de caixas de areia, tá? Não é porque você tem um gato que você precisa ter uma caixa de areia. Não, pelo menos 2 caixas de areia, tá? Se você tem 2 gatos, pelo menos 3 caixas de areia. Nunca é demais caixa de areia, tá, gente? Então, nunca achem assim, eu vou colocar muita caixa de areia, não vai ser bom. Negativo, tá? Então, pode espalhar, né? E lembrem de espalhar as caixas. O xixi fora da caixa, ele é um apelo, é um grito muito grande do seu gato para você, te falando: eu preciso de atenção. Tem alguma coisa aqui que eu não estou gostando, que não está sendo legal para mim. Então, me ajuda, me dá um help, né? É isso aí que ele está querendo te dizer. E esse xixi fora da caixa pode evoluir para uma cistite, tá? Então, fiquem atentos. Xixi fora da caixa não é birra, não é pirraça, não é neura do seu gato, não é nada disso. Simplesmente é um alerta de que algo ali não está legal e que o seu gato precisa que você veja e dê mais atenção. Combinado? Então, o primeiro ponto muito importante a gente já falou. A gente precisa falar também da lambedura excessiva, tá? A gente sabe que os gatos fazem o comportamento de grooming, né? Que é se lamber, fazer o banho, né? Tomar o banho ali. Mas a gente sabe que quando começa a ficar de forma excessiva, a gente começa a ver falhas no pelo. E quando a gente começa a ver falhas no pelo, aí sim a gente precisa de ter atenção. É muito importante que, por exemplo, na região da barriga, na região das patas, se vocês começarem a ver falhas de pelo nessa região, não é algo que, tá fazendo troca de pelo. Não, é estresse. Seu gato muitas vezes está estressado e está se lambendo de forma excessiva. Quando os gatos se lambem, eles liberam feromônios, que eles fazem os feromônios ali do bem-estar, né? E aí, quando eles estão estressados, eles se lambem em excesso para eles conseguirem ter mais essa sensação de bem-estar. Então, quando o seu gato está se lambendo de forma excessiva, ele está sinalizando de que algo não está legal, de que algo não está bem e que ele está tentando compensar. É uma forma compensatória, é uma forma dele tentar se sentir melhor fazendo aquele comportamento que ele já se sente bem. Conseguiram entender? Então, não, toda vez que seu gato estiver se lambendo, não precisa se preocupar. Você vai se preocupar se você começar a perceber falhas de pelo. E principalmente aonde? Na região do pescoço, na região da barriga, região das patas, que é onde eles conseguem se lamber de forma mais acentuada,
tá certo? E lembrando também que tem algumas regiões do corpo, como por exemplo, região lombar, tá? Que muitas vezes a gente tem que ficar atento porque começa a ter falha de pelos por causa de alguma dor, tá? Então, gatinhos mais idosos, ou então gatinhos que muitas vezes você pegou na rua e que já tem mais idade e você não sabe se de repente teve algum trauma, né? Algum atropelamento. Então, a gente tem que ficar muito atento, muito alerta, tá? O comportamento de lambedura é um comportamento onde a gente consegue perceber muita coisa daquele gato, né? Então, os gatos precisam se lamber, mas não podem se lamber em excesso, principalmente tendo falhas de pelo. Tá certo? Então fique atento à lambedura, o grooming do seu gatinho, tá bom? Muita atenção também que alguns responsáveis, quando o gatinho vai usar a caixa de areia, ele dá alguns chorinhos assim, e os responsáveis acham que é normal, que o gato é manhoso. E não, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esses chorinhos que às vezes o gato dá quando vai usar a caixa de areia. Quando o gato vai usar a caixa de areia, ele não emite som. Por quê? Na natureza, os gatos, quando vão fazer as necessidades, é um momento que eles estão mais vulneráveis. Então, eles não emitem som para poder não chamar a atenção dos predadores. Então, eles vão silenciosamente, fazem a necessidade, tampa e sai fora. Se o seu gato está usando a caixa de areia quando vai fazer cocô, quando vai fazer xixi e dá uns chorinhos, se encolhe, põe a orelha para trás ou então termina de fazer e já sai correndo e começa a chorar, leve ao veterinário. Fique atento, tá? Pode estar sinalizando algo a mais como uma cistite, uma obstrução e que a gente precisa ficar de olho. Tá? A obstrução, né, que é quando o gatinho vai na caixa e não consegue fazer o xixi, é muito comum em gatos machos. A gente pode até fazer um próximo vídeo falando sobre isso. E a cistite, ela é quando ele vai fazer xixi e tem sangue ali, né? Fica avermelhada a urina. Então, a cistite, a gente sabe hoje em dia que é a cistite idiopática, né? É muito difícil ter bactéria na urina do gato. E geralmente é por estresse, por faltar gatificação, por introduzir um novo gato na casa sem fazer a adaptação. Inclusive, tem um e-book de adaptação também, tá? Que eu vou deixar aqui. Na verdade, vou deixar o link de todos os meus e-books. Criando espaços confortáveis para o seu gato, onde você vai aprender como gatificar a sua casa, onde são os melhores lugares para colocar a caixa de areia, pote de comida. Tem também os arranhadores naturais, então se você quiser aprender a fazer um arranhador com um galho de árvore, você vai saber como cuidar daquela madeira, como fazer para não trazer doenças para sua casa, insetos, é muito legal. Todos os e-books vão estar o link aqui embaixo, é só vocês clicarem e conferir, e todos eles com preço muito legal. Então, gente, muita atenção quando o seu gatinho for usar a caixa de areia, tá? Fiquem atentos. E aí tem aquele famoso caso que eu atendo muito. Você simplesmente está passando e o seu gato te ataca. Gente, isso daí, tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, transmite muitos quadros de estresse. A gente sabe que os gatos hoje em dia cada vez mais estão morando em apartamentos, em lugares menores. E muitas pessoas esquecem de fazer gatificação, esquecem de gastar a energia desse gato e o gato fica com energia acumulada. Energia acumulada transmite em estresse, doenças, tá? Então a gente precisa gastar a energia desse gato. Você pode morar num apartamento de 25 metros quadrados, mas você precisa entender que você vai precisar gatificar essa casa, você vai precisar gastar a energia desse gato. De alguma forma, tá? Então, você tá passando, o seu gato te ataca. Tem dois motivos, tá? Tanto questão de estresse, como também comportamento aprendido. Muitos gatos, né, vocês responsáveis, ensinam a brincar com as mãos e pés. Então, pega o gatinho pequenininho, enquanto ele é filhotinho, é lindo, né? A gente vai lá, mexe a mão, coloca o pé em cima, ele tira. Só que a gente não pode esquecer que ele tá vendo sua mão e o seu pé como presa. Então ele vai crescer e ele vai continuar vendo. Então muita atenção. E aí quando eles pegam o pé de vocês, pegam a mão de vocês e vocês reprimem, né, fala, para com isso, não pode, eles ficam sem entender e acaba gerando frustração.
Então, se o seu gato pega a sua mão do nada, pega o seu pé do nada, você precisa ficar atento. Será que é estresse? Será que ele nunca fez isso? Eu nunca ensinei o meu gato a brincar com o meu pé e com a minha mão, mas ele agora do nada começou a fazer. Pode ser estresse, né? E aí a gente consegue resolver essa questão numa consultoria e tudo mais. Se você lembra que quando ele era filhotinho você ensinou, então ele está te sinalizando o seguinte: eu estou continuando o comportamento que você me ensinou. Por isso que a gente fala que temos que ficar atentos, né, a essa questão por isso, tá? E tem aqueles gatinhos também, né, que eu já atendi muito, que ficam miando de forma excessiva. E também é um comportamento que sinaliza para nós, né, responsáveis, que tem algo ali estressando. Tem algo ali fazendo esse comportamento desse gato. Os gatos, normalmente, eles não são de ficar miando muito, né? Principalmente quando você está fazendo alguma coisa, o seu gato começa a miar, ele está querendo chamar a sua atenção. Mas por quê? De novo, gente, se vocês forem ver os meus vídeos, vocês vão ver que a grande maioria deles eu falo sobre comportamento, sobre manejo, e vocês precisam entender isso. Gato não é simplesmente chegar, deixar ele na sua casa e se vira, tá tudo certo, tá tudo bem. Não. A gente precisa entender que o gato precisa de manejo. Não adianta a gente querer criar um gato de qualquer forma. Então, se o seu gato tá miando de forma excessiva, gasta a energia dele, coloca um Feliway, tá? Vou deixar aqui para vocês também o link do Feliway, tá? É muito importante a gente ter o Feliway em casa e gastar a energia desse gato. Não adianta a gente achar que não precisa gastar a energia do nosso gato. Todos esses pontos aqui, ó, esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos que eu falei para vocês de doenças silenciosas que o seu gato pode estar te mostrando, giraram em torno do estresse, da falta de manejo, tá? Então prestem atenção, continuem acompanhando os vídeos que eu gravo aqui, porque eu falo muito de comportamento, de manejo. Se o seu gato tá miando de forma excessiva, observe, você tem gatificação na sua casa? Você tem rotina de brincar com esse gato? Tá? E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, que eu já atendi gatos que miam de forma excessiva na porta, porque são acostumados a fazer passeios guiados. E aí muitas vezes o responsável não conseguiu levar naquela semana. Isso gera um estresse. E aí eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Vocês tinham noção, vocês têm noção de que o estresse age muito na vida do gato? Que o gato são animais estressados, né, entre aspas, vamos falar assim, mas são animais que têm mais propensão, né, têm mais facilidade de se estressarem, têm mais facilidade de terem algo comportamental. Desde o xixi fora da caixa que eu falei com vocês, até ficar miando de forma excessiva, de forma que muitos responsáveis não conseguem entender o porquê. Então, a gente precisa olhar o gato como um todo, olhar a caixa de areia, olhar a gatificação, olhar o relacionamento dele com os outros gatos. Eu costumo falar que aqui em casa, né, como eu tenho duas, elas são meu laboratório. Então, como eu observo os comportamentos delas, coloco em prática tudo que eu aprendo e trago aqui para vocês. Então, a gente precisa começar a entender que tem alguns comportamentos dos gatos que não é manha, que não é birra, que não é pirraça e que a gente precisa estar de olho, a gente precisa entender, tá? Então, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos, se ficou alguma dúvida sobre isso que eu falei, se tem algum comportamento que vocês de repente já observaram no gatinho de vocês e vocês gostariam de entender um pouco mais. Então vamos bater esse papo aí, vamos conversar e todos os links que eu falei com vocês tá aqui embaixo para vocês olharem, tá certo? Esse foi mais um vídeo sobre gatos num canal de gatos por uma médica veterinária, comportamentalista e psiquiatra de gatos. Então foi mais um vídeo e eu aguardo vocês no próximo.